Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei aqui para ministrar mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, contaremos com a participação especial da nossa intérprete, Mari. Muito bem, professor, qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje consiste em plantas, importância, partes e funções. Esta aula consiste na aula de número 15. Luciano, dentro desta aula, dentro desse tema geral, o que nós iremos estudar precisamente? Dentro desse tema geral sobre plantas, onde iremos falar sobre a importância das plantas, conhecer quais são as partes que formam a planta, assim como as suas funções, nós iremos ter, na aula de hoje, o seguinte sumário. Por exemplo, nós iremos falar aqui sobre a importância das plantas, falar um pouco sobre as partes das plantas e suas funções. Em seguida, nós iremos trabalhar aqui algumas atividades e, por fim, um breve desafio. Muito bem, professor, então começa a falar para nós, por gentileza, quais são as importâncias das plantas, né? Quais são as importâncias das árvores para nós, humanos, e para os animais de uma forma geral. Muito bem, então nós sabemos que as árvores, né? Ou seja, quando nós falamos plantas, nós falamos de uma forma geral nos vegetais, né? Principalmente nas plantas superiores, ou seja, nas árvores. Muito bem, professor, quais são as importâncias aí das plantas, né? Das árvores, quais são as importâncias dos vegetais para os seres vivos? Então, destaca-se por oportuno citar como uma das importâncias das árvores, por exemplo, é que ela nos permite sombra, nos permite uma certa qualidade de vida. Professor, as árvores de uma forma geral, elas só favorecem a nós a sombra? Não. As árvores permitem a nós, humanos de uma forma geral, e também os animais irracionais, uma série de benefícios, ficando caracterizado como sendo a importância das mesmas. Por exemplo, as plantas de uma forma geral, os vegetais, eles nos fornecem remédio e medicamento. Professor, como assim? As plantas, os vegetais podem fornecer remédios e medicamentos. Professor, será que é a mesma coisa, remédio e medicamento? Não. Nós vamos ver mais adiante, mas eu já vou passar para vocês a seguinte informação. Tanto remédio quanto medicamento são substâncias químicas que são utilizadas para aliviar dores, para aliviar determinados sintomas, para tratar doenças, para prevenir doenças e etc. A única diferença entre remédio e medicamento é que o remédio, ele pode ser de natureza caseira. O remédio não precisa necessariamente passar por processos industriais. O remédio não precisa necessariamente passar pelos órgãos de fiscalização, diferentemente do medicamento, que precisa passar por etapas, né, no processo industrial e é fiscalizado pelos órgãos competentes para a sua elaboração, para a sua produção. Então, só recapitulando, importância dos vegetais, importância das árvores, por exemplo, ela nos permite sombra, nos permite uma certa qualidade de vida. Além disso, as plantas, né, os vegetais, nos permite ter acesso aí a medicamentos e a remédios, que vai nos ajudar no nosso dia a dia para mantermos a nossa saúde, tá certo? Muito bem, professor. São apenas essas as importâncias dos vegetais, as importâncias das árvores, a importância das plantas? Não, tá certo? Nós vimos também a diferença, já foi citada anteriormente, entre medicamento e remédio. Ambos contribuem para aliviar dores, aliviar sintomas, prevenir doenças e tratar também determinados sintomas. Muito bem, professor. Além dessas importâncias, o que é necessário nós sabermos? Só reforçando, pessoal, o que foi dito anteriormente, nós podemos verificar aqui no slide a seguinte informação com relação ao remédio, né? Então, o remédio ele é utilizado aí no cuidado com o paciente, né? Ele tem essa finalidade, né, de curar e aliviar, né? Porém, contudo, entretanto, o remédio, ele não passa por esse controle de qualidade, por esse controle de segurança, por esse controle de eficácia. Um exemplo, professor, cita para nós, por gentileza, professor, um exemplo aí, então, de remédio. Por exemplo, nós podemos citar aí o chá. Eles não passam por esse controle de qualidade, por esse controle de segurança ou de eficácia. Então,
quando não passa por esses controles, fica caracterizado como sendo remédio. O contrário acontece com os medicamentos que passam por esse controle de qualidade, por esse controle de eficácia, por esse controle de eficiência, tá certo? Então, os medicamentos são substâncias manipuladas, tá certo? De forma industrial. Muito bem, professor. Além, professor, dessas importâncias que o senhor está citando, que permite qualidade de vida por meio aí das sombras, permite aí o fornecimento de medicamentos, de remédios. Além dessas importâncias, quais outras importâncias o senhor poderia socializar com a gente? Então, destaca-se por oportuno citar outras importâncias, como, por exemplo, as árvores, de uma forma geral, elas podem ser utilizadas aí para a produção, para a confecção de móveis. Professor, o senhor está dizendo que as árvores poderão ser utilizadas aí para a produção de móveis? Pode. Contudo, entretanto, essas árvores que são utilizadas, que são destinadas à fabricação de móveis, por exemplo, precisam de autorização ambiental dos órgãos fiscalizatórios competentes. Nós não vamos sair aí desmatando aí as matas, as florestas para construir móveis. Precisamos ter autorização dos órgãos competentes. Ô professor, explica para nós, por gentileza, quais são esses órgãos competentes, né, que autorizam a extração legal de árvores para a produção de móveis? Por exemplo, se for a nível, né, municipal, nós temos aí as secretarias municipais do meio ambiente. Nível estadual, nós teremos aí as secretarias estaduais do meio ambiente. E nível federal, nós temos aí o IBAMA, tá certo? Então, é necessário recorrer a essas instituições para saber se é possível ou não fazer o corte ou extração de determinadas árvores para se produzir móveis que terão aí serventia para a população de uma maneira geral. Existe lei para isso, tá certo, pessoal? Quem desmata de forma ilegal, ou seja, quem faz desmatamento sem a devida autorização, está cometendo um crime ambiental. Porque nós vemos aqui no slide que existe a lei federal de número 9.605, que foi elaborada precisamente em 1998, que diz o seguinte: desmatar é crime. Então vamos ficar bem atento, tá certo? Professor, então as árvores, além de fornecer sombra, remédio, medicamento, as árvores fornecem também móveis. Muito bem. Professor, além de fornecer móveis, as árvores também são utilizadas na construção de moradias. Professor, como assim? Nós utilizamos nas construções, né? Nas nossas construções, onde nós também fazemos uso do material da alvenaria, utilizamos aí madeira, né? Oriunda aí da extração dessas árvores. Então, as árvores também são utilizadas aí nas construções civis, né? Por exemplo, também nas nossas moradias. Lembrando, para fazer uso dessas árvores, é preciso consultar o órgão competente. E ele vai falar o seguinte: Luciano, você tem uma empresa, né, Luciano? Você tem uma empresa que constrói móveis. Muito bem, Luciano. Vamos fazer o seguinte: você vai poder fazer a extração dessas árvores, né? Porque não está em área de proteção permanente, e você vai se comprometer a plantar 3 árvores para cada árvore que você extrair. Então, funciona basicamente dessa forma, tá certo? Então, vamos ficar atentos às questões legais para não sairmos aí cometendo determinadas infrações, tá certo? Professor, muito bem, professor. Nós concluímos aí, professor, que as árvores, os vegetais, eles só têm essas importâncias como sombra, promove o acesso a remédios, a medicamentos, a móveis, né? A moradia, não. Nós sabemos que os vegetais, as plantas de uma forma geral, em especial as plantas clorofiladas, professor, pelo amor de Deus, professor, fala a minha língua. O que são plantas clorofiladas? São plantas que possuem uma organela chamada clorofila, que nada mais é do que um pigmento que dá a cor verde da planta. As plantas são verdes porque tem clorofila. A clorofila é um pigmento especial que dá essa cor verde e que vai atuar no processo de fotossíntese. Ou seja, as plantas, por meio da fotossíntese,
Ou seja, é o processo pelo qual as plantas, elas captam o CO2, faz reagir com água, essas substâncias inorgânicas, e vai produzir substâncias orgânicas para ela, como por exemplo a glicose. E nesse processo de fotossíntese, ela libera para a atmosfera o oxigênio. E o oxigênio, ele vai fazer parte aí do nosso processo de respiração. Tá certo? O oxigênio é de vital importância para todos os seres vivos. Ô Luciano, tem ser vivo que sobrevive na ausência de oxigênio? Sim ou sim? Sim. Tem seres vivos que não precisam de oxigênio para a sua sobrevivência. Eles são anaeróbicos. Eles sobrevivem na ausência de oxigênio. Mas de uma forma geral, as plantas clorofiladas, plantas que realizam fotossíntese, elas liberam oxigênio para a atmosfera. E é uma das importâncias das plantas. Ô professor, só libera oxigênio para a atmosfera as plantas superiores, as árvores? Não. Essas liberam, mas digamos assim, em pequena quantidade. Mas a maior contribuição da liberação do oxigênio para a atmosfera vem das algas marinhas, vem das algas aquáticas, certo? Então esse oxigênio que elas liberam durante o processo de fotossíntese vai chegar na atmosfera, vai filtrar o ar. Como assim, professor? Digamos que o ar ele está poluído por gases contaminantes, por gases poluentes, como por exemplo o dióxido de carbono, o gás metano, dentre outros. Esse oxigênio ele chega na atmosfera, vai filtrar o ar, vai fazer uma limpeza, vai retirar esses gases poluentes, permitindo aí que nós tenhamos aí acesso a um ar de melhor qualidade. Então, uma das plantas, uma das importâncias fundamentais das plantas, dos vegetais, das árvores, de uma forma geral, é a produção de oxigênio. Professor, além da liberação de oxigênio para a atmosfera, que permite filtrar o ar que nós respiramos, quais são outras importâncias que as plantas têm? Podemos citar por oportuno, as plantas elas fornecem alimento. Isso aí. Ô professor, podemos nos alimentar, podemos ingerir, podemos comer todas as plantas que nós encontrarmos? Não. Sabemos que algumas plantas, elas apresentam, digamos assim, olha que nome chique, mas vou explicar para vocês. Fatores antinutricionais. Professor, explica para nós, professor, o que são fatores antinutricionais? Muitas plantas, elas apresentam fatores que são prejudiciais ao nosso organismo. E nós não podemos sair comendo qualquer planta, né? Nós devemos comer aquelas plantas que são consideradas aí do nosso uso normal. Quando eu falo que as plantas, elas são fontes também de alimentos, eu preciso também dizer para vocês o que é alimento. Alimento é todo produto ou subproduto, natural ou artificial, que possua um ou mais nutrientes que possa fazer parte da nossa alimentação. Então as árvores têm essa importância, elas fornecem também alimentos. Os vegetais, de uma forma geral, fornecem alimentos para a nossa alimentação. E esses alimentos são fontes riquíssimas de nutrientes. Diga-se de passagem, por exemplo, as hortaliças, as frutas. Quando nós falamos hortaliças, nós falamos em verduras e legumes. Ô professor, qual é a diferença entre verdura e legume? Verdura são vegetais cuja parte comestível são as folhas. A gente come as folhas, nas verduras. Alface, coentro e etc. E legumes são vegetais cujas partes comestíveis são os frutos. Cenoura, berinjela, tomate, pimentão, dentre outros. Ok? Então, os vegetais fornecem aí alimentos. Nem todos são consumíveis. Alguns podem ser tóxicos, causar mal na saúde ou conter fatores antinutricionais. Muito bem. Professor, então nós vimos neste preâmbulo algumas das importâncias das árvores. Existem mais. Essas foram as principais que eu trouxe para socializar com vocês. Sombra, permite o acesso a remédios, a medicamento, a fabricação de móveis, construção de moradias, né? A produção de oxigênio para a atmosfera que vai compor o ar que nós respiramos. Também, da mesma forma, a produção de alimentos. Muito bem. Professor, agora nós iremos conhecer quais são as partes das plantas e suas funções. Muito bem, professor. É importante destacar
que a evolução no reino vegetal ocorreu do meio aquático ao meio terrestre. Em outras palavras, a primeira planta que surgiu no mundo surgiu no meio aquático, que foram lá as algas. Depois vieram as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso é assunto de outras aulas. Mas grava isso. A evolução no reino vegetal aconteceu do meio aquático ao meio terrestre. Ok? Então vamos prosseguir. Sabemos que as plantas, de uma forma geral, são formadas por várias partes. Dentre elas, destaque-se por oportuno a raiz. Depois da raiz, nós temos o caule, é o tronco. Após o caule, eu posso citar para vocês as folhas. Em seguida, a flor, o fruto e a semente. Essas são as principais partes de uma planta. Vamos conhecer agora, com mais detalhe e clareza, cada uma dessas partes, assim como as suas funções. Muito bem, professor. Vamos falar da raiz. Existem vários tipos de raiz. Existe uma raiz chamada pivotante axial, ela é um pivô. Existe a raiz fasciculada, que ela tem várias raízes secundárias, mas de uma forma geral, a raiz ela tem a função de fixar a planta no substrato e tem a função também de absorver água e sais minerais. A raiz absorve a água e os sais minerais e conduz para as demais partes da planta, pelos vasos condutores que nós vamos ver em outras aulas, xilema, floema e etc. Certo? Muito bem, professor. Além dessa função que a raiz tem de fixar a planta no substrato, de absorver água e sais minerais, existem raízes que servem também de alimento, como por exemplo aí a macaxeira, a cenoura, a beterraba. Elas servem como fonte alimentícia porque elas contêm nutrientes. São substâncias químicas que vão nutrir nosso corpo, como por exemplo proteínas, sais minerais, carboidratos, dentre outros. Seguindo aqui, vamos falar do caule. Professor, o que é o caule? O caule, ele é uma parte da planta, é um dos órgãos da planta, que liga a raiz, que recebe o nome de sistema radicular. Então, o caule, ele liga a raiz, ou seja, o sistema radicular, às folhas. Tem essa função. De novo, professor, repete para nós. O caule, ele é o órgão da planta que liga o sistema radicular, ou seja, a raiz, às folhas. E permite a condução dessas substâncias, né, por toda a parte da planta, por meio dos vasos condutores, tanto xilema quanto floema. Nós vamos ver em outras aulas, tá certo? Muito bem, professor. Existem vários tipos de caule. Existe o caule do tipo tronco, como por exemplo aí caule da árvore, haste, como aí nós podemos verificar aí no caso do coentro, né? Estipe. Existem caules ocos, como o caule do bambu, caules cheios, né? Suculentos, como o da cana-de-açúcar, dentre outros. Ok, professor. Professor, explica para nós o que vem a ser a folha. A folha também constitui uma parte da planta. A folha é um órgão da planta que tem como função principal realizar a fotossíntese. É na folha onde acontece a maior parte da fotossíntese. Ô professor, o que é fotossíntese? Eu já expliquei. A planta pega a energia solar, CO2, reage com a água que está no solo e produz substâncias orgânicas para ela, como por exemplo a glicose, e liberando desse processo oxigênio. Eu falei anteriormente. Ok, professor? Então, as folhas têm a função de realizar a fotossíntese. As folhas, tem vários tipos de folhas, né? Tem folhas com nervuras paralelas, tem folhas com nervuras reticuladas, mas de uma forma geral, as folhas elas apresentam essas partes: nervuras, pecíolo e limbo. São as principais partes de uma folha, tá certo? Muito bem, professor. Pode prosseguir? Posso. Luciano, o que vem a ser a flor? A flor é o órgão de reprodução da planta. A flor é o órgão de reprodução da planta. Nós sabemos que a parte feminina da planta recebe o nome de gineceu e a parte masculina da planta, o aparelho reprodutor masculino, chama-se androceu. Então, falou em flor, é o órgão de reprodução das plantas. Luciano, e o fruto? O que é o fruto? O fruto, pessoal, nada mais é do que o ovário fecundado, desenvolvido e maduro. Professor, repete para nós. O fruto é o ovário fecundado, desenvolvido e maduro. Existem vários tipos de fruto. Frutos secos, frutos carnosos, dentre outros. Professor, e a semente? A semente nada mais é do que o óvulo. Não é o ovário, o óvulo.
fecundado, desenvolvido e maduro. Tá certo? Então, essas são as principais partes da planta. Como atividade, eu vou deixar para que vocês possam refletir com o seu professor, com a sua professora, as seguintes perguntas. Primeira pergunta: qual é a importância da árvore para a vida na Terra? Explique. Aí você vai citar. Importância da árvore para a vida na Terra é a produção de oxigênio, permite aí a produção de alimentos, permite aí a produção de medicamentos, remédios e etc. Questão número 2. Nos vegetais, principalmente nas folhas, encontramos uma estrutura relacionada com a perda de água e trocas gasosas, que recebe o nome de limbo, estípula, gavinha, estômato ou letra E, mesófilo. Esta eu vou deixar para que vocês pesquisem e tragam como resposta. Mas na próxima aula eu estarei explicando a questão de número 2. Por fim, eu deixarei agora um breve desafio também para você discutir em sala de aula com o seu professor, com a sua professora, que diz o seguinte: a figura abaixo representa uma folha simples. Marca a alternativa que representa corretamente o nome das partes indicadas pelos números. Por exemplo, o número 3 corresponde a qual parte da planta? O número 2 e o número 1. Então, vocês irão marcar a resposta correta, se é a letra A, B, C, D ou E. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, pessoal. Por hoje é só.